Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. A gente vai fazer essa conversa aqui valer a pena. Não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É uma alegria estar aqui. Esse programa vai ser muito bom para nós. Normalmente as pautas são maravilhosas e é um prazer ter você conosco. Essa pauta é super atual, é super repetitiva, porque nós já falamos uma porção de vezes e cada vez a gente pega um enfoque. E hoje nós vamos falar sobre o ensino de Jesus sobre as preocupações da vida e a ansiedade. Sim, tema Quem bem não, atual. né? Não é assim, sabe por quê? Hoje este é o grande mal de toda a humanidade, né? Sim. E que inclui criança, idoso, Sim. meia-idade, pega todo mundo a ansiedade. Sim. E, ao longo de todo o Evangelho, você vai ver isso ser tratado de maneira explícita. Sim. Aparece a palavra ansiedade. Sim. Então, que é uma coisa normal no ser humano. Então, Sim. não, porque tem gente que diz assim, mas vai tratar com ansiedade só com a palavra? A palavra trata com ansiedade. Sim. Claro, queridos, que eu sempre gosto de ressaltar, eu acho que está valendo, se você está num surto muito grande de ansiedade, a coisa muito séria, perdendo o controle, existe. A medicina tem Procure condições ajuda, né? médicas de você tomar qualquer coisa para sair dessa... e assim que sai dessa crise, desse momento, realmente você pode tratar com ela a partir da palavra de Deus, porque reiteradamente Jesus vem falando sobre preocupação e ansiedade. Sim. Que faz parte da nossa vida. Sim. Né? Não tem como, né? Então, a gente não esgota o assunto nunca. E por isso, eu vou pegar talvez o texto que mais fale sobre ansiedade, que é o Sermão do Monte. Sim. No Sermão do Monte, a palavra de ansiedade vai aparecer uma porção de vezes, e eu vou dividir um pouquinho com você, a gente vai devagar nele. Começamos em Mateus 6, verso 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. E eu afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Bom, só aqui já foi 3 vezes a palavra ansioso, né? É como se ele dissesse assim, você está ansioso por quê? Você não vai mudar nada? Né? Quem cuida disso sou eu. Sabe? Então, queridos, Coisa linda que a é gente, Deus, a né? gente vai vendo essas colocações a respeito de ansiedade. Sim. E antes da gente dissecar um pouquinho essas Sobre coisas, isso. eu vou continuar mais um pouco ainda em Mateus 6, agora no 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por isso, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele está falando que a ansiedade é um mal. Que você, quando está ansioso, você está trazendo mal para você mesmo, né? Que é uma falta de confiar, né? Que coisa linda que é a palavra de Deus. É cura, né? Sabe? Uau! Eu digo assim que é maravilhoso. E este texto, ele vem
Jesus tinha acabado de ensinar os discípulos a oração, como orar, né? A oração do Pai Nosso e tudo mais. E agora, a partir dali, ele vem com orientações práticas, precisas, né? Diretas para você vencer a ansiedade. Sim, relacionado às coisas básicas, a comida, a tudo, roupa, né? Tudo, né? E ele é muito enfático e a gente tem que prestar atenção nisso, porque essas passam a ser ordenanças para nossas vidas, né? Tipo assim, ele está dizendo o seguinte: se você ficar ansioso, isso vai fazer mal para você. Confia mais. Né? Então ele está dizendo assim: não se preocupem com a própria vida. Você pode falar, uau, mas é ordenança divina. Ele diz assim: não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o amanhã, vestir, né? Sabe? Ele diz, tem coisa mais importante do que isso, tá? Então, ele vem dar orientação a respeito de um estilo de vida. O estilo de vida que ele quer para os cristãos. Simples assim, né, Conceição? E normalmente essa questão da ansiedade, Mirtz, é quando a gente fica ou preso no passado, né? Ou preso no futuro e não vive o presente. Porque normalmente o ansioso ele vai lá para frente ou vai lá para trás. Ele está em outro lugar e não está no dia, no próprio título eu juntei essas duas palavras. Eu juntei depressão, porque quando vai para o passado, a tua tendência é ficar deprimida. Mesmo, aconteceu. Aconteceu. E na frente fica ansioso. E na frente, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer. E a palavra de Deus vem dizer pra gente o quê? Basta o seu dia, quer dizer, viva o seu dia e não pense nem no passado nem no futuro, você não vai poder mudar nada. Então, a gente vai começar refletindo sobre os efeitos da ansiedade, o que ela pode causar em nós, tá? Então, a primeira coisa, porque como Jesus está falando aqui de um estilo de vida que o cristão deve ter, a ansiedade vai distorcer o significado da vida. É a primeira coisa que ela vai fazer, né? Porque quando você passa a olhar para a vida, sabe, de uma forma ansiosa, muita coisa vai ser trocada e vai se perder, né? Ele está dizendo assim, gente, a vida é muito mais do que essas coisinhas todas que ele relatou, né? Então, e ele está falando a vida de maneira integral. Ele está falando da parte espiritual, da parte do corpo, porque de fato nós precisamos nos vestir, né, Conceição? Né? Isso faz parte da nossa vida, mas isso não precisa nos deixar ansiosos. Não precisa, não deve, não pode. Você vai se vestir, a tua comidinha está ali. Até porque, Mirtz, se a gente for olhar para o lado da alimentação, o básico, a gente não precisava tanta comida. Mas hoje, tantas ofertas que a pessoa fica ansiosa. Ela quer isso, ela quer aquilo, né? De fato, você falou uma coisa assim, que hoje nós temos muito mais do que nós precisamos. Muito mais. Isso acarreta uma série de problemas para nós. Então, a questão de cuidar da vestimenta e cuidar da comida, o ser humano não precisa tanto. Então, uma das coisas é isso, é distorcer o significado. E quando você não tem visão correta, realmente as coisas não vão acontecer. Né? O inimigo lança, Mirtz, na nossa mente sofismas. Ele pega uma meia-verdade. Você precisa disso. E não é verdade, né? Então, esse cuidado amoroso que você leu é lindo para a gente trazer para a nossa realidade. Precisa vestir? Precisa. Precisa comer? Precisa. Mas deixa Deus cuidar disso, Ele vai de trazer a provisão, né? Pessoas ansiosas, queridos, sabe? Não raciocinam direito. Ela prejudica o teu raciocínio. A ansiedade faz com que você acelera o pensamento. Acelera o pensamento e não seja assertiva. Vai mexer com você. Você vai agir por impulso. Tem que ser. Você quer rapidamente, né? O mais óbvio de tudo é que a ansiedade não deixa você aquietar a tua alma. Né? Isso aí a gente pode observar, Mirtz. Por exemplo, a pessoa que é ansiosa, ela não tem paciência nem de ouvir a outra. A pessoa está falando um assunto, às vezes, até muito interessante, mas ela não tem a paciência de ouvir, porque ela tem algo dentro dela que ela precisa falar. Então, até isso mostra o nosso ponto de ansiedade. E isso faz mal para o ser humano. Você vai perder de ouvir uma coisa muito boa. E tudo aquilo que você responde, que você reage ou que você fala, de maneira ansiosa, muito rápida, sem ponderar, você vai cometer erros bobos às vezes, vai falar palavras desnecessárias, né?
E, consequentemente, na hora que terminar ou uma cena, ou uma conversa, ou qualquer outra coisa que tenha envolvido a ansiedade, você vai se sentir diminuído. Pequeno, a autoestima vai lá para baixo, né? E um conselho que Jesus dá, eu digo conselho, na verdade deveria ser sempre uma ordenança, pois está escrito que é isso que é. Ele diz assim, observe as aves do céu, observe a tua volta. O que menos uma pessoa ansiosa quer fazer nessa hora é parar para observar essas coisas. Ela está tocando vida, né? E está perdendo coisas preciosas, sabe? Ela é desgastante, sabe? E Jesus diz isso assim, de uma maneira, diz assim, ó, por que é desgastante? Porque você faz uma coisa que você não precisa fazer, que não tem competência para fazer e que não vai adiantar nada. Só vai fazer mal para você. Ele falou, olha, quem de vocês, por ficar preocupado, pode acrescentar um côvado? Acrescentar alguma coisa. Gente, um côvado era uma medida muito pequena. Sim. Na verdade, um côvado era o que vai do cotovelo até o começo do dedo do meio aqui, ó. Não pode fazer nada. É um palmo e pouquinho, né? É uma medida pequena isso, perto das grandes medidas. Ele diz assim, preocupar-se e desgastar-se, ficar ansioso, não te leva a nada. Muito pelo contrário, né, Mercedes? Ele te tira de grandes oportunidades. Se a gente vê o caso de Marta, que o Senhor chega para ela e diz, Marta, Marta, por que te ocupas com tantas coisas? Então, às vezes, quando a gente se pega assim entre nós, a gente costuma se ajudar assim, Marta, Marta, né? Para trazer a realidade. Porque Marta estava perdendo o melhor daquele momento, que era a presença de Deus. A ansiedade faz isso até com a gente nas orações, né? Sabe por quê, queridos? A gente tem que ter consciência o tempo todo que nós não temos controle de quase nada. Eu digo de quase nada, né? Você não escolhe ser mulher, você não escolhe ser branca ou ser negra, ou nascer no Brasil ou nascer na Austrália, enfim. Eu costumo brincar que o homem é tão bobo, Bertz, nós somos assim, nossa natureza, que a gente se acha, né? Porque, na verdade, você passa, igual Eclesiastes, você passa a vida toda achando que tem o controle e você não está controlando nada. Muito pelo contrário. Você já veio, não teve, não tem, não vai ter, só sabe? Perdeu tempo, né? Então, é uma ilusão pensar que e não se pode controlar, da vida, né? É verdade. Ela impede também, a ansiedade impede de você celebrar uma porção de coisas que podem ser celebradas, tá? Por exemplo, a gente acabou de falar, olhar os lírios do campo, as aves do céu, tá? Que você está angustiado, taquicárdico, tudo, a última coisa que você quer é parar para contemplar. É parar para contemplar, sabe? Né? E esses momentos são tão importantes. E deveria. Eu vou te falar que deveria até, porque vale a pena, né? Mas, é uma coisa muito simples. Olha a simplicidade. Ele não está dizendo, olha, eu vou te dar uma receita, você tem que fazer isso. A simplicidade é que ele diz assim, olhai, para, onde você estiver, dá uma olhada. Se você estiver cercada de prédios, querido, dá uma olhada para o alto, né? Dá uma olhada para o céu. Olha tudo que Deus criou. Olha, dá uma olhada, sabe? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para fechar essa conversa. Estamos de volta, falando sobre um assunto que a gente... Primeiro que a gente não se cansa de falar e também a gente não deve se cansar de ouvir, né? Sim. Porque é para aprender mesmo, né? Nós estamos falando dos danos que a ansiedade traz para nós, para a nossa vida. O que nós perdemos, né? Com tudo isso. O que perde mesmo, né? Eu disse que perde a vontade de celebrar as pequenas coisas, né? Porque quando você está ansioso, o que está valendo para você é só o seu problema, aquilo que você quer. Você não consegue enxergar muita coisa, a dificuldade, a ausência, você não enxerga mais nada. Sim. Né? E, às vezes, né, são justamente coisas muito simples, muito singelas, que podem te tirar daquele estado de... Né? Gente, por exemplo,
eu já tive, porque eu sou igual a qualquer ser humano comum. A ansiedade é próprio do ser humano. Eu acho muito difícil alguém chegar e falar, não sei nem do que você está falando. Você acha possível? A ansiedade, ela é como a febre. Um pouquinho é bom, né? Mas demais se torna um problema. Então, por exemplo, eu já tive experiência assim, de assim que começar a sentir ansiedade por alguma coisa, né? Às vezes chegar meu marido por perto e falar, ai, me abraça aqui, e de repente você poder curtir, o poder curador de um abraço, que é uma pequena coisa, uma coisa que qualquer um pode fazer, né? Sim. Aí de repente já bem, os seus batimentos cardíacos diminuem, o seu pensamento desacelera. Sim. Aí quando você sai do abraço, você fala, bom, agora eu vou fazer aquilo que eu estava ansiosa ou com medo de fazer, né? Existe um trabalhar muito forte sobre isso, de você tirar o foco de você, né? Você focar. Sim. E existe também, em crises de ansiedade, eles usam muito, por exemplo, você pegar gelo, né? Uma ansiedade muito forte, você pega gelo e coloca no rosto. Por quê? A ideia é tirar o foco você coloca o foco daquilo, aqui. Eles usam isso para quê? Para lutadores, né? Na hora que eles estão com sangue quente, para acalmar um pouquinho. E está valendo qualquer coisa que possa fazer você realmente para te ajudar, voltar a ser uma pessoa sensata e né? Acalmar o teu coração, né? Mas nada melhor do que o que nós estamos falando aqui, que é a palavra de Deus que nos acalma, né, Mirtz? Nos ensina. Porque outras coisas que, se você permanece ansioso, a ansiedade sempre conduz à futilidade. Sabe por quê? Porque ela torna você refém de desejos para solucionar isso, sabe? E coisas estúpidas, às vezes. E a gente lembrar, Mirtz, que nós estamos falando aqui da ansiedade como um problema, né? Mas, por exemplo, uma criança, a minha netinha, por exemplo, ela ganhou uma sandália Melicinha que ela queria... Ela fala na Melicinha, ela sente o cheirinho da sandália. Aí ela fala, vovó, eu tô tão ansiosa, porque vai chegar amanhã, vai chegar amanhã. Então, fala que legal. Então, esse tipo de ansiedade traz para ela uma alegria. Ela sente o cheiro. Então, existe esse ponto, até um certo ponto, ela faz bem, ela faz parte da nossa vida. O problema da ansiedade é quando ela te tira das coisas boas da vida, né? Que você já começa a sentir, como você falou, taquicardia, aquela coisa que tira você do desfrute da vida. Né? Se a ansiedade vai levar você a desejar coisas também, porque eu falei que ela conduz à futilidade, existem algumas maneiras de acalmar a ansiedade, às vezes fazendo uma compra, normalmente desnecessária, se presenteando com alguma coisa. E Salomão, em Eclesiastes 2, ele diz assim, começando no 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejar os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e era a recompensa de todas elas. Ele vai falando coisas assim, para terminar dizendo, isso daí, ó, não levou a lugar nada, nenhum. Não levou a lugar nenhum, não foi curador, né, foi perder, sabe? Queridos, a ansiedade tem a ver com coisas que a gente... Tem a ver muito mais com coisas materiais, palpáveis, de pegar, de alvos, tudo relativo a coisas da vida diária, porque eu lembrar vocês que eu li o Sermão do Monte, ele estava falando, olha, não se preocupe com a vida, comer, beber, vestir, com essas coisas, tá? E nós temos que ter em mente que nada do que a gente juntar aqui, nós vamos levar. E você percebe, ninguém vai levar nada do que adquiriu aqui. E quer dizer, por isso que é em vão. E é interessante que é tudo na mente e na emoção, né? É algo que é lançado na nossa mente e na nossa emoção. Porque se você se deixa levar, por exemplo, eu tô com crise de ansiedade, amanhã você tá mais ansioso ainda. Eu tô ansiosa, eu vou ficar mais ansioso ainda. Então começa a profetizar coisas boas, fugir desse momento, né, Mirtz? Sabe, queridos, ter essa consciência de que aquilo que está nos preocupando, deixando ansiosos, não vai fazer a diferença aqui, né? Sim. Tinha uma historinha assim. Se resolvesse era bom, né? Bem comum, que um homem muito rico morreu. Muito, muito, muito rico. Era uma riqueza que
Tá? Não tinha gente curiosidade. E teve um curioso lá que chegou e perguntou para o outro, falou assim, você tem ideia de quanto ele deixou? Aí o cara respondeu para ele, deixou tudo. Para onde ele foi, ele não pode levar nada. Exatamente. Não é uma coisa simples assim, né? Sim. Simples assim, se a gente pensar. Eu estava ansioso, por quê? Né? Corri atrás do vento. Eu corri atrás do vento mesmo. E outra coisa, a orientação, quando Jesus dá essa orientação, lá em Mateus 6,30, eu vou repetir para você. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Sim. Tá? Então ele está dizendo, olha, querida, essa ansiedade que você está tendo aí tem a ver com fé. Não está acreditando, sabe? Que eu posso cuidar de você. Eu posso cuidar, eu que te pus no mundo, te dei um propósito e tudo mais, sabe? Quando a sua ansiedade sobe, a tua fé diminui. É simples assim, né? Sim. E a fé diminuindo, a ansiedade chegando, não há dúvida que ela é quase que um caminho para a murmuração. Sim. Né? E é por isso que a gente é pautado na palavra de Deus, porque ela nos traz cura, né? Quem pode dizer para nós, Mirth, você não se preocupa aí, nem com o que você vai comer, nem com o que... Só Deus. E se Ele está dizendo, Ele vai cumprir, né? Sabe, a gente tem que falar isso que você disse, sabe por quê? Porque é inegável. Sim. O ser humano precisa comer, o ser humano precisa beber, precisa dormir, mas precisa morar, de onde vem, tá? Né? Essa é a nossa condição natural, tá? Então, e tudo, nosso organismo precisa de alimento, precisa de água, né? O nosso corpo, ele adoece. Sim. Né? Nosso corpo adoece, sim, ele se deteriora, aliás, nós morremos, né, e tudo mais. E Jesus diz assim, o nosso Pai, o vosso Pai, sabe. Deus sabe de tudo isso. Interessante é que ele fala que não vai faltar nada. Sabe, né? ele está dizendo, ele sabe de tudo isso. E ele disse assim, lembra que eu falei para vocês que antes dele falar essas coisas, ele ensinou a orar. Ele falou, nosso Pai sabe de tudo isso e quer que vocês peçam por isso. Sim. Então ele disse, ele ensinou a orar, ele diz assim, Conversa Pai comigo. nosso que Sim. estás no céu, né? Sim. O pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Dai-nos Mas é uma coisa hoje. diária, né? Sabe, então diariamente Sim. eu peço o pão, diariamente ele me capacita a trabalhar, me oferecer um emprego, se temporariamente eu não tiver, ele providencia esse recurso através da maneira com que ele queira, sabe? E é interessante a gente falar pedir isso. o nosso Mirth. sustento. O sustento diário, por exemplo. O que é prosperidade? Todo mundo quer prosperar. E um dos motivos da ansiedade é você querer coisas que ainda não te pertencem, que estão lá na frente, né? Então, isso daí gera ansiedade. Ou até muito além daquilo que você verdadeiramente precisa, né? Que é o seu maná diário, né? O suprimento diário não vai faltar, né? Mas eu acho que disso tudo o que mais vai desagradar a Deus, com certeza, é que a ansiedade vai mostrar que você não está confiando nele. Com fé, né? Sabe? Sim. Né? E eu sei que é ruim de falar nisso, porque você vai dizer, nossa, eu sou tão ansiosa. Não, nós vamos ter pautas de ansiedade. Boas algumas, outras nem tanto, outras ruins. E temos que aprender as lições que Jesus deu para lidar com ela. A fé. Sabe? Porque é o que ele está mostrando no Sermão do Monte todo. Sim. Quando ele diz, não andeis ansiosos sabe? Ele está dizendo que isso é possível. Eles jamais iriam fazer uma imposição, né? Sim. Acredita em mim, ele quer dizer, né? Sabe? Confia em mim. Ele fica, por que você está dizendo, você ficar preocupado? Gente, isso é até coisa do capeta mesmo, do diabo, porque o diabo chegou e resolveu tentar Jesus com falta de pão. Sim. Né? O diabo não chegou lá, eu falei, dizendo para ele assim, manda transformar em pão, porque o ser humano precisa de pão. Não, mas até nesse sentido de, né, precisa de pão para, né? Para sobreviver, né? Uma questão de vida. E eu acho que, dentre todas as coisas também muito ruins em relação à ansiedade, uma das piores coisas que ela pode fazer é desordenar as nossas prioridades. Sim. Você, quando está ansioso, você realmente não foca naquilo que é prioritário, está focando em coisas erradas que ainda não... E Jesus também, no próprio Sermão do Monte, ele dá a solução para isso. Ele diz, buscai primeiro. Buscai primeiro é prioridade. Em primeiro lugar. A prioridade é o reino. Buscai primeiro o reino do céu. E todas essas outras coisas. Tudo a outra coisa que está te preocupando, que você precisa...
ele vai suprir, vai ser acrescentado. É verdade. E tem um detalhe, tem um versículo que fala, né? Que Deus, que nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a gente normalmente toma isso, quer dizer, eu quero tudo e nada vai me faltar. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, não vai faltar nada de que você realmente precisa. Nada que vai ser bom para você. Não vai faltar porque tem coisas que eu quero e que eu nem sei que não vão ser boas para mim. Ele sabe exatamente o que nós precisamos a cada dia. Gente, quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus, porque uma pessoa ansiosa, ela olha para todo lado e talvez o último lugar que ela vai olhar é para o reino, porque o reino não é lugar físico, né? O reino está dentro de nós, né? Sim. Então, para um ansioso, o tempo fica confuso. Sim. A pessoa vai se perder em si mesma, né? Sim. O ansioso é assim, a noite demora para chegar, a noite curta aí chega, demais, não tem satisfação, não fica satisfeito buscando com nada, outra coisa, é rápido demais, aí tem um monte de coisa. Que só faz mal, né, Mirtz? E para o ansioso, pensa bem, como a ansiedade está voltada para o futuro, para o ansioso, o futuro praticamente é uma ameaça, porque ele está ansioso com medo que aquele futuro não seja bom, que não dê certo. Né? Ele não vive o presente, Mirtz, não usufrui do presente. É tão assim porque quando Jesus está fechando essa conversa, para fechar ele vai dizer, escuta aqui, enfim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Teu problema é que você está pensando numa coisa que não aconteceu ainda. Essa é a explicação da ansiedade. É o amanhã que não te pertence. Que não aconteceu, não te pertence, não é teu. Ele vai vir, ele vai trazer os cuidados dele. E é muito pelo contrário. Você tome consciência que é o inimigo que está te roubando hoje. Quando você se preocupa com amanhã, com as coisas que não te pertencem ainda, você está perdendo hoje. O inimigo está te roubando o melhor que viver bem hoje. Está tirando a tua força hoje, tá? Sim. Então, querido, a gente só vive uma vez. Então, vamos aproveitar nosso dia. Confiar. Vamos aproveitar esse momento e nada de ansiedade. É verdade. Era o que a gente tinha para você hoje. E a gente promete que, inclusive, volta com mais conversas sobre ansiedade, tá? A gente te convida a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.